Olá, tudo bem? Estamos começando mais um estudo bíblico e hoje eu queria convidar você que está aí na sua casa para meditar comigo nas Sagradas Escrituras, no texto da Epístola de Gálatas, capítulo 1, dos versículos 6 ao versículo 9, que diz o seguinte: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado, como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo inicia a sua carta aos Gálatas de uma forma diferente do que ele está acostumado a fazer. Nós vemos nele um desagrado e um espanto com uma situação específica que acontecia no meio da igreja da Galácia. Paulo, ele foi o plantador dessa igreja. Ele, como em diversas outras, pregou o evangelho do Senhor Jesus Cristo, colocou e estabilizou aquela igreja com seus líderes e ele seguiu a sua obra missionária. Mas Paulo ainda mantinha sempre contato com as igrejas que ele plantara. Comentaristas dizem que Paulo, nessa epístola, ele, por demonstrar essa atitude diferente, ele sai da sua saudação e, ao invés de ter um momento de ações de graças a Deus, pelo que Deus tem feito na vida daquela igreja, ele muda um pouco essa sua rotina, esse seu padrão. Paulo não coloca um momento, uma nota de ações de graças e segue direto a sua exortação a essa igreja. E a nossa pergunta é: por que Paulo está tão zangado, de certa forma, tão preocupado com a situação dos Gálatas, a ponto de ir tão direto ao ponto e partir para a sua exortação? O que está acontecendo é o que nós nos perguntamos. A questão é que Paulo, no início da sua fala, no seu texto, ele se demonstra admirado porque os Gálatas estavam abandonando o evangelho que ele havia pregado, o evangelho de Jesus Cristo. Paulo diz que os Gálatas estavam substituindo, trocando o evangelho verdadeiro por um outro evangelho, um evangelho falso na perspectiva de Paulo. Paulo diz para nós nessa carta que algumas pessoas estavam pervertendo o evangelho de Cristo. Mas qual é essa perversão? O que estava acontecendo naquele meio? Nós vemos que os crentes da Galácia haviam recebido e abraçado o evangelho verdadeiro. Porém, alguns homens de origem judaica haviam se estabelecido naquele local e trazido um ensino diferente do evangelho, algo que estava ligado às práticas judaicas. Aqueles homens judeus estavam ali no meio do povo da Galácia, que são gentios, e estavam inserindo novos ensinos, dizendo que não apenas o evangelho era importante, que não era apenas o evangelho, mas que eles deveriam abraçar as práticas judaicas, principalmente a prática da circuncisão. Então esses homens estavam judaizando, trazendo todo o contexto judaico e dizendo que aqueles homens gentios deveriam viver também como judeus. E o texto nos informa que os Gálatas estavam abraçando essa doutrina. Vemos que a questão gálata se trata basicamente do conceito de salvação, e a graça salvadora de Jesus, ela estava sendo posta em risco, estava em perigo, porque aqueles irmãos estavam abraçando a doutrina de que não apenas Jesus Cristo e a sua graça eram suficientes, mas que eles deveriam cumprir todos os ritos e as cerimônias dos judeus. Paulo, ele admoesta, ele exorta aquele povo para dizer que o evangelho de Cristo é suficiente, que a fórmula evangelho mais alguma coisa, mais alguma prática, ela anula o evangelho. Ela não é verdadeira e não provém de Deus. Então, Paulo afirma que se o
os próprios apóstolos, tanto ele como os demais apóstolos, ou um anjo do Senhor vier e pregar algo diferente, algo além do evangelho, incluir mais uma doutrina, que esse homem, que esse anjo seja amaldiçoado. O termo amaldiçoado ou anátema, que é na versão da Almeida, é um termo muito forte, um termo muito sério, porque comentaristas dizem que esse termo tem a ver com uma maldição, a maldição que vem do próprio Deus. E esse termo quer dizer que essa pessoa que prega um evangelho diferente seja eternamente condenada. Essa situação é uma situação muito séria e Paulo estava extremamente inquieto, zangado, porque o próprio evangelho estava em risco. Paulo rejeita, e nós aprendemos isso com ele, qualquer ensino que não esteja baseado em duas realidades. Nós podemos dividir o ensino de Paulo sobre o evangelho em duas realidades e que ele não abre mão de qualquer jeito. A primeira realidade é que nós, seres humanos, e os Gálatas, todos nós, pecamos demais para que de alguma forma a gente possa contribuir para a nossa salvação. Paulo entende que não há nada que nós podemos fazer, não existe nada de bom e que a gente possa contribuir de alguma forma para alcançarmos a salvação. E segunda realidade é que obtemos a salvação apenas pela fé na obra de Jesus Cristo e mais nada. A salvação é pela graça. Essas duas realidades são fundamentais para a doutrina que Paulo nos ensina. Não podemos fazer nada para a nossa salvação, não existem práticas. E também só em Cristo e na fé na obra redentora dele podemos alcançá-la. Mas a pergunta que eu faço para vocês, hoje, vocês conseguem reconhecer o verdadeiro e puro evangelho de Cristo? Você talvez saiba o evangelho em sua mente, mas será que ele solidificou em seu coração a ponto de você discernir o que é o verdadeiro evangelho ou o que não é o verdadeiro evangelho? Sua prática, a sua vida espelha o que o evangelho é e o que o evangelho nos ensina? Ou tem mais algo que está ditando a sua vida, que está definindo como você vive e como você se porta? Por isso eu quero dar 3 aplicações em 3 tipos de falsos evangelhos que nos cercam hoje, nos nossos dias, assim como estava acontecendo no meio da igreja de Gálatas. O primeiro falso evangelho que nos é pregado hoje é que somos salvos pela nossa entrega a Jesus, porém nós precisamos ter comportamentos certos para que a salvação seja eficaz. É aquele conceito de que é a fé, mas também obras. E o conjunto dos dois traz a salvação para nós. Isso é um conceito errado. Somos salvos somente pela fé em Cristo e não por boas obras. A verdade é que a salvação, ela é um ato de Cristo por graça, dado como um dom de Deus, e que as obras é uma consequência da nossa salvação, da nossa regeneração. Então, precisamos lembrar que, como Keller nos diz em seu livro Gratas para Você, não é o nível da nossa fé que nos salva, mas o objeto da nossa fé que nos salva. E o objeto da nossa fé é Jesus Cristo. Então, devemos fugir de qualquer ensinamento que nos ensine Jesus e mais algum comportamento bom, alguma boa obra. Devemos fugir porque essa soma não se encaixa e não traz a verdadeira redenção. O segundo falso evangelho que nos é pregado hoje é que não importa o que cremos. O que importa é que devemos ser pessoas boas e amorosas. Esse é o evangelho, o falso evangelho, que nos ensina que a nossa salvação vem por boas obras, por quão bons nós somos, porque somos pessoas que fazem caridade, que cuidamos dos necessitados e que isso vai colocar ali mais um pontinho na nossa carteira diante de Deus e nós vamos alcançar a nossa salvação por meio da nossa bondade e do nosso amor. Muitas vezes nós nos tornamos cristãos nominais. Muitas vezes professamos com a nossa boca que a salvação é pela fé em Jesus Cristo, mas vivemos em uma busca desenfreada de nos redimir por meio de boas obras perante Deus.
vivemos querendo mostrar que somos merecedores da salvação. E isso não é o Evangelho, isso é um falso Evangelho. O terceiro falso Evangelho que nos é pregado hoje é quando as nossas igrejas, quando nós vivemos de forma intolerante a pequenas diferenças de vestuário ou de costumes e que exigimos que os outros devem viver esses rituais e esses costumes para que eles sejam aceitos, para que eles sejam salvos. Muitas igrejas hoje exigem que seja colocado um molde de ritos, de costumes, de vestimentas, e que isso define quem é cristão e quem não é cristão. Verdade que essa era a grande questão que estava acontecendo na Galácia, na igreja ali plantada. Estavam querendo colocar ritos judaicos para fortalecer a ideia de uma igreja. Só que isso não é verdade. São muitas vezes esses pontos superficiais, eles vão se tornando essenciais e definem quem nós somos e acabam sendo meios redentores em nosso meio. Nós devemos fugir desse tipo de coisa, entendendo que não são ritos, não são cerimônias, mas é o sangue de Jesus que nos resgata e nos redime. Todos esses são exemplos de falsos evangelhos que estão ao nosso redor e que todos os dias nós devemos tomar cuidado para não abraçá-los, porque todos eles têm toda uma roupagem espiritual e facilmente somos enganados por eles. Parece que são coisas boas, mas estamos nos enganando, porque estamos pervertendo, estamos revertendo o verdadeiro evangelho, que está com a sua base de que nada podemos fazer para nos salvar e que somente Cristo e seu ato salvador, justificador, pode nos salvar. E é a nossa fé nele que nos justifica. Por isso, eu quero te convidar hoje a meditar sobre o evangelho que você vive. O evangelho que você vive é o verdadeiro. Ele tem sido manchado por outras realidades. Você tem achado que você precisa fazer uma série de coisas. Você precisa agradar a Deus para ser aceito, porque esse não é o evangelho. Então hoje eu te convido a reavaliar como você tem lidado com o evangelho. Qual evangelho tem estado no seu coração? Se é o verdadeiro de Cristo ou esses falsos evangelhos. Por isso, eu rogo hoje que Deus nos dê sabedoria, discernimento, para que a gente possa nos apegar às Escrituras, para que elas possam fazer morada em nosso coração, a ponto que a gente não peque contra Deus, não peque contra o Espírito, que a gente possa estar apegado ao verdadeiro Evangelho, sendo Ele o centro, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, aquele que nos redime, que nos traz salvação, e que esse Evangelho puro possa se manter firme no seu coração, irmão. E que a gente possa crescer nesse Evangelho e não nos deixar levar por qualquer vento de doutrina, não nos deixar levar pelos ensinamentos errados, porque a própria Bíblia nos diz que muitos falsos mestres se levantariam. E nós precisamos estar prontos para rejeitar tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que não está alinhado com o Evangelho de Cristo, para que a gente possa perseverar, certos de que o próprio Espírito está nos conduzindo a perseverar até o fim. Por isso eu quero te convidar hoje a orar ao nosso Senhor, para que o Evangelho dele possa permanecer em nossos corações. Amém? Senhor Deus, que teu Evangelho possa ser real em nossa vida, Senhor. Que toda a falsa doutrina, Senhor, os falsos ensinamentos, Deus, que tudo aquilo que tenta complementar a tua mensagem, Senhor, perfeita do Evangelho, que isso possa ser descartado do nosso coração, Deus. Nos ajuda a discernir o que vem de Ti e o que não vem de Ti. Que a gente possa nos pautar na revelação que já nos foi dada, Senhor, por meio da Tua Palavra. E que nós possamos ser vivificados pelo Teu Espírito. E que possamos, Senhor Deus, perseverar na batalha. Perseverar nessa caminhada, Deus. Certos que a vitória o Senhor já conquistou. Por isso, nos dá, Senhor, nos dá uma porção dobrada, Senhor, da Tua ajuda, da Tua mão, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia, para que a Tua igreja se fortaleça, Deus, e que a Tua igreja possa permanecer firme
em meio a tantos ensinamentos errados à nossa volta. Nós oramos assim, em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém e amém. Meu irmão, te desejo uma boa semana e que o Espírito do nosso Senhor possa estar enchendo a sua vida com o seu cuidado e seu sustento. Um forte abraço. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.